Boa noite a você que acompanha a Canção Nova, o nosso Além da Notícia, aqui direto de Brasília. Uma alegria muito grande chegar à sua casa a esta hora da noite e convidar você para uma experiência maravilhosa. Nós vamos conhecer hoje um tema e, ao mesmo tempo, também suas respostas para grande parte das pessoas. Vamos falar sobre dores na coluna, o que fazer, com ênfase no tratamento que hoje é feito através da quiropraxia. O que é a quiropraxia? Inclusive, aproveitando o mês de setembro, mês que se celebra a quiropraxia, a gente já começa aqui mencionando a Organização Mundial da Saúde, que diz que a quiropraxia é uma profissão da saúde que lida com o diagnóstico, tratamento e a prevenção das desordens do sistema neuromúsculo-esquelético e dos efeitos destas desordens na saúde em geral. Há uma ênfase em técnicas manuais, incluindo o ajuste e a manipulação articular, com um enfoque particular nas subluxações. Por isso também que a gente está aqui hoje com estes objetos, e eu já quero apresentar a doutora Janice Cavalcante, é quiropraxista há 10 anos, formada pela Anhembi Morumbi, em São Paulo. Boa noite, doutora. Boa noite, Ronaldo. Seja muito bem-vinda, prazer. Obrigada pelo convite. Doutora Janice, por favor, já comece nos explicando que objetos são esses que estão aqui e ali também à sua direita. Bom, eu trouxe aqui vértebras para mostrar quais são as fases de degeneração, que é muito comum em todos os seres humanos, né? E trouxe também um modelo da nossa coluna vertebral. Bom, a coluna vertebral eu sei onde está no meu corpo, mas isso aqui está onde no meu corpo? Isso daqui é apenas um segmento, né? Uma articulação da coluna lombar. Ela fica mais embaixo, no final da coluna, né? Ela fica nessa região e é a maior queixa do ser humano é a coluna lombar. Por isso que a gente tem esses modelos para poder explicar melhor a um paciente o que acontece na nossa coluna vertebral. Doutora Janice, e você que está em casa, segundo a Organização Mundial da Saúde, a senhora já sabe, mas talvez quem esteja em casa não, 80% das pessoas têm ou terão problemas na coluna, dores de coluna ao longo de sua vida. E aqui hoje, com a ênfase que vamos dar a este problema das pessoas, com a ênfase do trabalho que é feito com a quiropraxia, eu volto aqui ao texto inicial que diz assim, também a quiropraxia trata das desordens na saúde em geral. Por quê? A quiropraxia ela não trata somente as dores na coluna, mas outras desordens na saúde em geral? Isso, porque para poder explicar melhor o que acontece, a gente pensar um pouquinho mais profundo sobre o corpo humano. Né? Toda a informação do nosso corpo ele sai do cérebro, passa por dentro da medula e daí vão aparecer os nervos, surgir os nervos. Né? Entre uma estrutura óssea e outra vai ter uma articulação, então ela tem mobilidade articular. Quando acontece um desalinhamento, a gente chama de subluxação. Né? Existe a luxação quando a pessoa ela passa por uma fratura, uma lesão, né? E sai do lugar. A subluxação é um pequeno desalinhamento. Então, nesses modelos que se tem aqui, é justamente para mostrar quando a articulação ela tem esse desvio aqui, ele vai ter um pinçamento no nervo. Então, lembrando que o cérebro ele manda informação para todo o nosso corpo. Para que região que vai a informação através dos nervos? Ele vai para os órgãos e para os músculos. Quando você tem uma interferência por um desalinhamento, você vai ter um excesso, um estresse sobre o nervo. Então, você vai ter o sinal de dor. Muitas vezes, ele não tem sinal também, que acontece com os jovens e tudo mais. Quando vai envelhecendo, né, existe já a questão da degeneração do espaço discal, aquela diminuição, ou os osteófitos, né, conhecidos popularmente como bico de papagaio, ou artrose, que é um desgaste da articulação, e isso vai interferir naquela comunicação do cérebro com os órgãos. Isso quer dizer que um problema aqui ou na minha coluna vertebral, ela pode se manifestar com alguma outra, com uma dor, com um efeito em alguma outra parte do meu corpo? Sim. E desde uma alteração da visão, né? Porque começa nos primeiros nervos, vai irrigar os olhos, o ouvido, a garganta. Então, o estresse excessivo, muitas vezes as pessoas têm a rouquidão. O estresse ele vai gerar tensão muscular. Quando ela gera tensão muscular, ela tem um comprometimento do sistema neurológico nessa comunicação entre o cérebro e o seu corpo.
Né? O quiropraxista, ele age justamente na subluxação. Ele identificar a perda de movimento articular e corrigir, que é a manipulação articular ou ajustamento. Vou mais ainda no foco específico. Uma pessoa com uma dor de cabeça, a causa pode estar aqui. Sim. A causa, ela está ali na biomecânica articular. Se a coluna vertebral, ela começa a diminuir, nós somos em 24 articulações. Você começa a ter uma tensão são 3 fatores que geram a dor. O físico, que é postura, o químico, excesso de relaxante muscular, medicamento, bebida alcoólica, e o emocional. Né? Qualquer um desses 3 fatores, ele pode alterar a coluna vertebral, o funcionamento da coluna vertebral. Quando você tem uma perda da mobilidade articular, você tem uma sobrecarga sobre as outras articulações que estão funcionando. Né? Isso vai interferir no sistema neurológico. Eu gosto de trabalhar muito com analogia. Imagina que numa via que tem muitos semáforos, um deles quebra. Né? Que seria uma articulação, ela sem estar fazendo o funcionamento dela, de movimentar. Né? Então, você vai criando um trânsito, né? Que no corpo seria a tensão muscular. Então, ali você vai ter um excesso de sobrecarga e uma disfunção. Então, a pessoa ela começa a sentir cansaço, perda de concentração, uma alteração na víscera, tudo devido ao mau funcionamento da coluna vertebral. E a senhora disse que as causas são físico, isto é, uma postura ruim, uma postura errada. Quedas, traumas, batidas de carro, às vezes não precisa ter fratura, só aquela empurrãozinho, o susto de uma colisão ou até mesmo um trauma muito grande, ele pode levar. Né? Cirurgias, que você passa por uma cirurgia, tem ali a alteração. Então, desde o parto, né? O trauma do parto, ele pode gerar desvios e aí a criança ela já apresenta sono alterado, cólicas excessivas, dificuldade de mamar nos seios da mãe. Às vezes ele só fica mais para um lado porque para o outro ele chora. Né? E isso já vem do trauma do parto. Né? Então esse é o físico. Então quedas, os primeiros passos da criança, ela vai ter muitas quedas. Tudo isso naquela articulação ela vai tendo a descompensação. Né? E o químico, que as pessoas gostam muito. Só voltando ainda no primeiro, uma má postura ao longo da vida também gera isto. Sim, as pessoas estão ficando... Especialmente o modo de sentar. O sedentarismo. A gente senta errado. Senta errado, exato. Fica muitas horas na frente de um computador e hoje a questão do smartphone, né? A postura ali, muito tempo, olho com a cabeça para baixo, também vai fazer. Deixa eu aproveitar já isso aí. Essa postura, muito tempo com a cabeça para baixo, o que gera, o que já está gerando nas pessoas? Mais uma vez brincando com a analogia, imagina você no supermercado, uma sacola cheia de compras e você carregar a sacola aqui na frente, ao invés de você... Então a nossa cabeça, quando ela abaixa, você gera um encurtamento muscular anterior, né? uma sobrecarga nas articulações mais para baixo e uma tensão muscular para aguentar o peso da cabeça pendurado, onde a cabeça ela tem que estar em cima do tronco. Ela em cima do tronco, os nervos que passam entre as articulações, eles têm as vias livres. Né? Então, quando você estica, imagina, eu gosto, né, sempre falando em analogia, como se eu esticasse um tecido. Então, essas são as nossas costas, ela é esticada quando a cabeça está olhando para um smartphone. E quando que ela vai voltar? Né? Então, aí o quiropraxista, ele restaura essa biomecânica da coluna vertebral. Assim como nós temos os dentistas para cuidar dos nossos dentes, nós temos os quiropraxistas para cuidar da nossa coluna vertebral. E já ela vai falar, porque a quiropraxia trabalha com as mãos, são as mãos dela que fazem esse milagre. Mas a senhora, eu a interrompi aqui também no químico. Isso. O quanto, por exemplo, a bebida alcoólica e o que mais que pode se considerar o efeito? O cigarro. Né? Alimentos também interfere bastante. Né? O tipo de alimentos? Enlatados? Refrigerantes, né? Pouca água, ele entra como um químico também, né? Você necessita de água. Medicamento, como a gente já falou, os analgésicos, né? E aí vai vir A quiropraxia não utiliza medicamento para uma pessoa que tem problemas o tratamento não inclui medicamentos? Não.
O quiropraxista, ele quer o corpo de forma mais pura possível. Quando nós temos um medicamento na corrente sanguínea, você tem um retardo da resposta. Então a senhora, no tratamento que a senhora faz com seus pacientes, não usa um medicamento sequer? Não, de jeito nenhum. O que eu falo que o milagre é a água, né? Quanto mais água, melhor para reidratar os discos e também desintoxicar o nosso corpo devido ao excesso de dor. A tensão muscular faz com que as pessoas esqueçam de beber água. Voltando aqui, eu quero entender bem, imagino que as pessoas de casa também. Tomar refrigerantes, e claro, tudo isso a gente fala em excesso. Né? Bebida alcoólica, o álcool, ele desidrata o corpo. Ele relaxa também a musculatura. Quando o músculo relaxado, as articulações elas ficam soltas, né? E depois, quando não faz bem para as articulações. Ele desalinha. Né? E esse desalinhamento, como eu tinha mostrado, ele basta ser pouco. Imagina na sua casa você colocar um quadro e ele está um pouquinho desalinhado. E você fala, olha, acho que está torto esse quadro. E a gente fica tentando arrumar. Então a subluxação é exatamente esse pequeno desvio que já vai gerar uma sobrecarga sobre o sistema neurológico. Tá. Vamos para o terceiro aspecto aqui, o emocional também, que influencia, portanto, nesses problemas que a gente tem da coluna vertebral, neurológicos, essas dores. O estresse, né, o excessivo ali, a pessoa não dormir direito, está ligada à ansiedade, preocupação, tudo isso gera também um excesso de sobrecarga sobre o sistema neurológico, tensão muscular, desalinhamento da coluna vertebral, dor. Agora vamos chegar, depois que a gente falou de tudo isso aqui, o que é a quiropraxia e como é que ela trata uma pessoa que tem alguns desses efeitos de uma vida com esses ingredientes todos que a gente citou aqui. Como é que uma pessoa que chega lá na senhora com problemas na coluna, problemas neurológicos, com dores de cabeça, com dor de ouvido ou com qualquer outra manifestação no corpo, que é um sintoma do mau funcionamento dessa parte do nosso organismo, como é que a quiropraxia a trata? Tá. A quiropraxia, então, é uma profissão, né? Não é uma técnica, é uma profissão que se dedica a diagnosticar essas alterações da coluna vertebral que podem estar interferindo no sistema neurológico. Não necessariamente a pessoa precisa ter dor para procurar um quiropraxista. Tá? Então ele faz a prevenção, o quiropraxista ele vai novamente analisar o que está funcionando ou está sobrecarregando e a sua principal terapia é a manipulação articular, que é um movimento rápido e preciso sobre o desalinhamento que está acontecendo na coluna vertebral. Automaticamente, assim, praticamente é imediato o efeito da manipulação. Né? Então, o quiropraxista, ele se dedica exatamente a cuidar das interferências neurológicas, tratando a disfunção articular. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha esposa, ela esteve no consultório da doutora Janice. Ela tinha fortíssimas dores de cabeça. Como é que a senhora detectou isso? Porque nunca mais ela teve mesmo, desde quando ela passou a ir ao seu consultório. Como é que a senhora detectou isso quando ela chegou lá? A primeira queixa dela, a principal queixa, ela nem citou a dor de cabeça. É verdade. Ela nem imaginava que tivesse alguma relação. Ela foi com uma queixa de dor lombar, né, um travamento da coluna. E depois que a gente começou o tratamento, ela lembrou da dor de cabeça, que ela não necessitou tomar o medicamento. E ela comentou, olha, isso tem alguma coisa a ver com o tratamento que nós iniciamos, né? Porque liberou o sistema neurológico, o corpo ele pôde trabalhar livremente de interferências e restaurando o sistema, né? Então dor é um sinal de que algo está errado. Não devemos utilizar medicamento, porque ele só vai camuflar o que o seu corpo está pedindo ajuda. Né? Então, o que foi avaliado? Toda a disfunção articular, todos os movimentos, perda de movimento. O quiropraxista ele é muito minucioso e em cada articulação dele palpar. Daí veio o nome quiropraxia. Quiro, do grego mãos, praxia é prática da atividade. Então, atividade, uma prática intencionada com as mãos. Bom, e quiropraxia é diferente de fisioterapia, não é? Isso. Não é a mesma coisa. Não, são duas profissões
independentes. Né? Você faz uma faculdade em quiropraxia, que no Brasil são apenas 2 universidades que têm esse curso em bacharel. Né? E o fisioterapeuta, ele faz uma faculdade em fisioterapia, que é totalmente diferente da quiropraxia. Né? Os tratamentos são diferentes, são complementares. Um pode ajudar o outro com a sua devida especialidade. Olha, você de casa que já ouviu um pouquinho do que a gente está conversando hoje aqui, já deve ter visto aí também na nossa tela o endereço de e-mail. Então você pode passar um e-mail a partir de agora, mas seja breve. A gente vai trazer aqui algumas perguntas para a doutora Janice responder. Então já ponha logo aí a sua dúvida, mande neste e-mail, alendanoticia@cançãonova.com, e a doutora Janice responderá aqui, se possível, o máximo possível, claro. E no próximo bloco, nós vamos trazer um paciente da doutora Janice para nos falar também como tem sido o tratamento que ele tem feito com a quiropraxia. Daqui a pouco.